Eu sou a Lê Balbinot e no vídeo de hoje a gente vai falar de... Alê, tô de saco cheio do meu trabalho, o que eu faço? Bom, se você tá de saco cheio do teu trabalho, eu tenho que te dizer que você não tá sozinho nessa labuta, nessa vida difícil de estar louco para chutar o balde, mas não sabe o que fazer. Segundo o IPOM, Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, 70% dos profissionais estão de saco cheio do seu trabalho, da sua carreira, do seu emprego. Sinal de que você não está sozinho nesse negócio. Ou seja, 7 em cada 10 pessoas hoje elas estão literalmente de saco cheio do seu trabalho. E aí as pessoas perguntam, Alê, mas e como eu consigo saber se o meu saco já encheu o suficiente? Eu sei que eu tô cansado, eu sei que eu já não curto mais, mas como que eu faço? Bom, isso é simples, para você saber se você já chegou ali no limite do saco, realmente está de saco cheio do teu trabalho, da tua carreira, do teu negócio, já saio batendo em tudo aqui, né? Porque eu me empolgo. Para você saber se está de saco cheio do teu trabalho é simples. Existem alguns sintomas nesse processo. O saco ele não enche da noite para o dia. Interessante isso. O saco ele vai enchendo, né? Tanto que você fala assim, nossa, eu tô ficando de saco cheio desse negócio. Eu tô ficando de saco cheio do meu trabalho. Eu tô ficando de saco cheio do meu chefe. Você não fica da noite para o dia, de uma hora para outra. E esse ficar de saco cheio, ir ficando, e este processo de ir enchendo o saco até ele ficar cheio, ou seja, até você chegar a ponto de, pronto, chega, bastou, encheu o saco, não aguento mais. Existem alguns sintomas, existem alguns efeitos colaterais nesse processo, existem algumas características que são fáceis de você diagnosticar esse problema que hoje pega 7 em cada 10 brasileiros. Ficar de saco cheio de trabalho. Esse é um problema, que muitas vezes parece que é um tanto quanto conversa de happy hour, né? Você chegar, sentar e começar a desabafar com os amigos que você não aguenta mais teu trabalho, que você não aguenta mais teu chefe, que você não aguenta mais ir para aquela empresa, que aquilo é uma tortura, né? Que você vai no caminho com aquela ansiedade, você já nem dorme mais, o assunto que você tem aí com os amigos é só reclamar da empresa, é só reclamar do teu chefe. Eu sei, eu já passei por isso. Eu era uma péssima companhia para as pessoas, porque eu só queria falar do meu chefe. As pessoas não estavam nem aí pro meu chefe. Sinceramente, as pessoas não estavam nem aí. Quem era o fulano, o beltrano, o cicrano, as pessoas não estavam nem aí. Mas eu precisava botar para fora. Claro que eu não era uma presença harmoniosa, porque a boca fala que o coração tá cheio. Você já ouviu essa frase? Isso é bíblico. A boca fala do que o coração tá cheio. Pois é, e aí, o que o meu coração estava cheio? Estava cheio de amargura, de ansiedade, de depressão, de desespero, de vontade de mandar tudo para casa de chapéu, de chutar o balde. Meu coração estava cheio de angústia, cheio de frustração, cheio de decepção. Se a boca fala do que o coração está cheio, quais eram os assuntos que eu falava? Naturalmente, aquilo que eu estava vivendo. Ansiedade, aquela bola na garganta, aquele desespero, aquela falta de ar. Tinha dia que eu achava que eu ia infartar. Eu dizia, meu coração tá acelerado, eu tô ruim. Eu ficava ruim. Minha mãe dizia, minha filha, vai para SOS Cardio que vai te dar um negócio. E isso, então, esses são alguns dos sintomas que você vai identificando ao longo do processo, né? Você não fica de saco cheio da noite para o dia. Esse saco ele vai enchendo. E aí o curioso é que isso é hoje uma realidade. Essa é uma realidade da maior parte das pessoas. As pessoas estão, algumas já de saco cheio, boa parte delas. Outras que não estão com saco cheio, elas estão em processo de encher este saco.
Elas estão enchendo, né? Elas estão indo para casa, levando desaforo para casa, tendo uma liderança autoritária, uma empresa da qual ela não reconhece o seu esforço, né? Os profissionais que hoje trabalham duro e não conseguem alcançar resultado. É aquela situação que você trabalha, você é prata antiga da casa, né? Você é funcionário, que você já faz parte lá do quase é um museu histórico na tua empresa, e aí entra um outro carinha mais jovem, mais cheio de energia, em 6 meses ele é promovido no seu lugar. E aí você fica pé da vida, porque você, nossa, trabalha igual um cavalo velho, né? Luta arduamente, sai todo dia de casa, abre mão, você terceirizando, teus filhos estão sendo criados por outra pessoa. Você está colocando tudo que você tem naquela empresa, naquele trabalho, naquela carreira, naquele negócio, naquele empreendimento. E aí você não vê resultado. E aí você fica angustiado, fica chateado, fica depressivo, conversa com os amigos, só fala disso. Almoço de domingo, você está lá, é aquela presença tóxica no ambiente, porque afinal de contas a boca fala do que o coração está cheio. E aí você fica nesse ciclo da dúvida eterna. Você sabe o que é o ciclo da dúvida eterna? É o que hoje a boa parte das pessoas vive na sua vida. Elas pensam assim, eu não gosto do meu trabalho, mas o que eu faço para mudar isso? Ela tem uma dúvida, várias dúvidas. Para onde eu vou? E se eu perder o meu emprego? E se tal coisa acontecer? E se talvez? E se talvez, porém, entretanto, quem sabe um dia? E se? Mas e se tal coisa? E o e se? E se? As pessoas começam a viver num ciclo da dúvida eterna. Ela não sabe o que faz, e aí ela não faz nada. E aí, por não fazer nada, ela piora. E por piorar, ela sabe menos ainda o que fazer. E esse é o ciclo da dúvida eterna. Você vai permeando ele, você vai caminhando nele, igual você faz num furacão, num redemoinho, né? Você vai girando e cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E aí as pessoas ficam doentes, porque elas estão cansadas, elas estão deprimidas, elas estão fadigadas, elas estão estressadas com o seu trabalho. E por que isso acontece? Você pode estar se perguntando ou já ter se perguntado muito nessa caminhada. Nesses anos de angústia, de luta, de batalha que você vem vivendo. Que todo dia, para sair de casa, você precisa reunir forças de Deus sabe da onde, para encarar mais um dia de trabalho, para olhar mais um dia na cara do teu chefe, para conseguir fazer mais um monte de burocracia, para participar de um monte de reunião que poderia ser resolvida por um e-mail. Ó, a Jaqueline está dizendo, nossa, essa sou eu nesse momento, meu Deus. Olha só, Jaqueline. Essa é a situação que a Jaqueline está dizendo aqui para mim que ela está vivendo, mas e boa parte das pessoas hoje vive algo, se não nesse sentido, muito parecido. E eu quero que alguém aqui, se também está se reconhecendo nesse momento, ou se já viveu isso, se você realmente... Coloca aqui para mim, para que eu saiba. E eu quero pedir outra coisa, olha só, a gente está aqui em poucas pessoas, a Jaqueline, mas a pesquisa diz que 7 em cada 10 pessoas estão de saco cheio do seu trabalho. Outras pesquisas dizem que 92% dos brasileiros estão infelizes e frustrados com o seu trabalho. Ó, o Anderson está dizendo verdade. Então, se você não é essa pessoa, você conhece no mínimo 7 pessoas em cada 10 que estão nesse cenário. Então, eu quero te pedir para ir ali naquele aviãozinho, aquele botão embaixo da tua tela, que é como um aviãozinho de papel que a gente fazia na época da escola. Clica ali e manda para os teus 3 primeiros amigos. Manda naqueles que estão em bolinha verde, porque com certeza um deles, pelo menos, você vai poder ajudar ao compartilhar esse conteúdo com ele. Vai lá agora, eu vou uns segundinhos aqui para que você faça isso sem perder o conteúdo, para que você possa levar esse conteúdo e me ajudar a alcançar mais pessoas, porque estatisticamente, né, nós temos aí 7 em cada 10 de saco cheio, mas 92% infeliz e frustrado. Esses 92, muitos deles não estão de saco cheio, mas estão em processo de encher o saco. Já vivi isso e posso dizer que tem vida do outro lado da porta. Você foi top na minha análise e me ajudou a ter mais clareza. Aí, Andressa, ó, a Andressa já foi minha aluna, já passou pelo método, já conheceu o que eu sempre falo aqui, o seu DNA profissional, né? Entendeu o que realmente causava nela toda essa angústia e por que quando a gente está nessa situação a gente não consegue ter clareza. Sabe por quê? Vocês já ficaram tontos? Vocês já brincaram de rodopiar? E aí, quando você parou, você ficou tonto, você não consegue dar foco em nada porque você tá tonto?
É exatamente isso que acontece. Porque quando você está no trabalho que você não gosta, você está no olho do furacão. Você está lá, você não consegue encontrar uma direção, porque você está completamente zonzo. Para você ter clareza, primeiro passo, você precisa sair do olho do furacão. E aí você começa a entender, a discernir o porquê que faz tão mal para você trabalhar ali. Por que faz tão mal para você estar num setor de vendas? Por que faz tão mal para você aguentar teu chefe? Porque às vezes ele corrompe muitos valores seus. E aí você tem uma série de elementos que fazem com que você fique nessa confusão, né? E a Andressa passou pelo método, entendeu do DNA profissional dela e é lógico que agora fica muito mais fácil. E é justamente aí que eu parei, né? Antes de falar da farpa aqui, que eu parei, que eu estava falando. O porquê que isso acontece? Por que as pessoas, por que você está ficando de saco cheio do teu trabalho, mas não consegue fazer nada para mudar? O porquê que você hoje não aguenta mais o teu negócio, o teu trabalho, o teu chefe, mas você não consegue dar o primeiro passo? Por que você não consegue sair do olho do furacão? Né? Por que a dor hoje, ela é tão incômoda a ponto de deixar você doente, a ponto de fazer... A sensação que você tem muitas vezes quando você está indo para o trabalho é que você está indo para a forca. Tem muito cliente meu que fala isso. E aí, o porquê que isso acontece? Porque você hoje trabalha em algo que você não está alinhado com o teu DNA profissional. O que acontece? Todos nós temos um DNA, que é uma estrutura, uma cadeia de aminoácidos e proteínas e todas, né? Se você não faltou às aulas de biologia, você vai lembrar mais ou menos sobre o que é um DNA. Né? É o ácido, não sei o que, ribonucleico, né? Não sei nem falar dexorribonucleico, sei lá como é que chama isso, falei errado, mas enfim, é algo assim bastante complexo, mas quando você vai entender, ali é basicamente um conjunto de aminoácidos que formam proteínas, que formam células, que criam órgãos e que compõem um ser humano. Né? Por isso que cada um tem o seu DNA. Ali você tem informações sobre sua saúde, sobre uma cadeia de genes, né? Por isso que você faz um teste genético para descobrir um DNA, é através de um teste genético, científico e tal. Então você tem ali uma estrutura que ela fala de você. Assim como existe essa estrutura orgânica, biológica, não sei como chamar isso, não é minha área, mas existe o DNA profissional. O DNA profissional, ele vai ser todas essas características que você possui, que trazem você a um traço, a uma estrutura profissional que vai combinar com você. E boa parte das pessoas hoje está de saco cheio do seu trabalho porque não conhece o seu DNA profissional. E por não conhecer, muitas vezes não está alinhada, respeitando esse DNA profissional naquilo que está fazendo no seu trabalho. E aí esse é um risco. Por quê? Porque as pessoas têm muito potencial e pouco resultado. E por que elas têm muito potencial e pouco resultado? Elas têm muito potencial porque essa cadeia, esse DNA, essa estrutura, que cada um tem o seu, não existe DNA igual. É como se fosse a tua impressão digital, né? Você tem a sua, mas ninguém tem no mundo. E aí você tem muito potencial porque dentro de você existe muito mais recurso do que você imagina. Você pode até se achar pequeno, mas dentro de você tem um universo de possibilidades. E aí o que acontece? Você não conhece, você não sabe, você não conhece desse DNA, portanto você não usa essas informações a teu favor. Você não usa essas informações para que você possa escolher, decidir por um trabalho que vai usar esse DNA. E aí o que acontece? Toda essa estrutura, ela está sendo jogada para baixo do tapete porque você não conhece dessas informações. O teu DNA profissional, ele revela informações para que você consiga entender qual o caminho profissional a seguir. Então, quando nós entendemos desse DNA profissional, quando nós conseguimos
entender dessa estrutura, dessa cadeia de comando, é que você entende por que você tem tanta exaustão, tanta fadiga, tanto estresse, tanta ansiedade, que você tem dificuldade para dormir, que você tem enxaqueca, que você tem aquela bola na garganta, que você já não consegue mais conversar com as pessoas porque você já é uma presença, né, que está ali sofrendo, só reclamando, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Então, uma pessoa que está infeliz, ela fala do quê? Ela fala de alegria, ela fala de viagens, ela fala de bons momentos, boas experiências, boas emoções, não. Ela fala de frustração, de decepção, de desânimo. Ela precisa colocar para fora, ela precisa dar vazão a tudo isso. E aí, hoje, você está inserido num cenário que muitas vezes você sente que você tem potencial, mas você não tem resultado. Né, que é o que eu digo, as pessoas têm muito potencial e pouco resultado, por quê? Porque você tem muito potencial nesse DNA. Você tem muitas opções, você tem muitos talentos, você tem muitas possibilidades. Só que você tem pouco resultado porque você não sabe qual é o seu DNA profissional. E esse DNA profissional é o que me revela. Né? Ele revela tantas informações a meu respeito que é ali, que nesse momento, quando eu conheço do meu DNA profissional, que é o que a Andressa falou um pouco acima, né? Que no momento em que ela passou por isso, que ela conheceu, que ela trouxe clareza, né, na avaliação dela, é que você percebe que existe muito mais recurso dentro de você do que fora. E aí você percebe uma coisa, que você não cresce em vaso pequeno. Você sabe o que é vaso pequeno? Você já viu uma planta inserida, plantada num vaso pequeno? Pois é, esse vaso pequeno é, às vezes, o ambiente que você está. É o trabalho que você está, é a equipe que você está, é o mercado que você está, que você tem muito potencial, mas você não conhece o teu DNA profissional, então você aceita ficar plantada ali, dando poucos frutos, porque você acha que é o melhor que você consegue. Porque as pessoas, elas ficam assim, não, mas e se eu sair daqui, o que eu vou fazer da vida? E se eu for demitido? Pois é, mas existe um caminho que faz com que você entenda do teu valor, que é a partir do autoconhecimento. Porque ninguém segura uma pessoa que conhece o seu valor. O teu chefe não te segura, o teu salário não te segura, a empresa que você está não te segura. Porque quando você entende o valor que você possui, você entende que você é uma planta que deve ser plantada num terreno sem limite. Num lugar com muitos hectares, porque você precisa crescer, você precisa de espaço para crescer. E a parede do vaso, ela limita o crescimento da planta. Às vezes a tua empresa, o teu setor, a tua função, o teu chefe é o limite desse vaso. As pessoas têm limitado o teu crescimento. E muitas vezes não pelo teu mal. Muitas vezes porque a sociedade carrega crenças de que você precisa estar ali para você ter estabilidade. Você precisa estar ali porque todo mundo dava tudo para ter o emprego que você tem. Não que você tem que sair do teu emprego, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes para você vencer esse estresse, essa angústia, esse nó na garganta que você tem, né? Para você esvaziar esse saco que já encheu, você está de saco cheio já do teu trabalho, da tua empresa, do teu negócio, você precisa de autoconhecimento para entender como fazer isso de forma inteligente. E aí, quando você faz toda uma estrutura, um entendimento desse DNA profissional, você percebe que o sonho profissional que você tem, aquilo que você almeja lá no fundo do teu coração, aquilo que você carrega com você há muitos anos, achando que nunca vai dar certo, aquele sonho de montar uma confeitaria, de montar o teu negócio, de empreender, aquele sonho de você se tornar aí um profissional de referência, que hoje você olha para a tua circunstância e você acredita que não tem mais chance, e eu estou aqui para te dizer que tem, você começa a entender, quando você descobre o teu DNA profissional, que o teu plano B, esse que você tem aí, que se nada der certo aqui, você vai fazer tal coisa. Geralmente o plano B é a realização que as pessoas buscam, né? Ah, eu sempre sonhei em ser veterinário. Se tudo der errado, eu vou para veterinária. Ah, eu sempre sonhei em montar um negócio. Se tudo der errado aqui, se a empresa me demitir, eu vou lá montar um negócio. As pessoas têm o seu sonho como plano B. Quando você encontra o teu DNA profissional, você tem o teu plano A como a realização do teu grande sonho. O teu plano A é o teu projeto profissional. O B é ficar onde você está. O B é continuar do jeito que você está. O B é continuar nessa vida, nessa rotina exaustiva. O A
é o que tem que dar certo. O A é o que te traduz. O A é aquilo que faz você vibrar, ter paixão, você ter tesão, você querer fazer o negócio acontecer. E o B é, caso esse A não dê certo, mas a chance é muito pequena de não dar certo. Mas você precisa de muitos elementos aqui, naturalmente. O primeiro deles é autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai te trazer clareza para entender de toda essa estrutura, das tuas paixões, dos teus talentos. Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender a tomar decisões, as pessoas vão tomar decisões por você. Enquanto você não aprender a tomar decisões e entender o que é melhor para você, você pode ficar refém da opinião das pessoas, pedindo para elas um conselho sobre o que elas acreditam que é melhor para você. E aqui mora um perigo. Porque as pessoas têm visões de mundo diferente. Elas são motivadas por outras coisas. As pessoas, elas buscam por outras coisas para se sentirem felizes. E muitas vezes essas coisas não estão alinhadas com aquilo que você tem internamente. É a mesma coisa eu querer pegar algo que funciona para um organismo, para um gene específico, e querer que funcione para mim. Cada um tem um DNA. Cada um tem um DNA profissional. Então, aquilo que funciona para você pode ser que seja um verdadeiro terror para outra pessoa. Na semana passada, eu atendi um cliente que ele está se preparando para se tornar um juiz, estudando para a magistratura. No DNA profissional dele, depois que ele descobriu o DNA profissional dele, ele, então, está convergindo, né, todas as decisões para que isso venha acontecer. Só que ele precisou conhecer o DNA profissional dele. Por quê? Para que ele vá e vá com clareza. Ele não vá na dúvida. Não tem até placa na estrada, na dúvida não ultrapasse? Na dúvida as pessoas não tomam decisões. Na dúvida as pessoas não conseguem ultrapassar um obstáculo. Na dúvida, as pessoas estão infelizes no seu trabalho, mas elas não saem de onde elas estão porque elas estão com dúvida. A própria sinalização te diz isso. Não, na dúvida não ultrapasse. Faixa dupla não ultrapassa, mas na dúvida não vai. Você vai ultrapassar um carro quando você está na dúvida se vai dar tempo? Geralmente você não vai, porque às vezes você está correndo risco ali maior de acidente, né? As pessoas não tomam decisões porque elas estão indecisas. As pessoas hoje se encontram num estado de confusão sobre o que fazer da sua vida. E aí as pessoas não fazem nada. E isso é louco, porque se você pensar assim, tá, mas como que o fulano não faz nada? Tá infeliz, tá engordando, tá deprimido, tá destruindo o casamento, tá todo estrupiado. E por que não sai? Pede demissão, né? Porque a gente sempre sabe como resolver o problema dos outros, né? É uma lindeza, é igual o nosso filho, né? Todo mundo sabe como criar nosso filho, menos a gente. E aí o que acontece? Aí você olha e você diz, não, mas pede demissão. E por que ele não pede demissão? Tá claro, ele sabe que não gosta, ele acorda ansioso todo dia, segunda-feira ele já tá esperando o final de semana, sexta-feira para ele é o melhor dia, sábado e domingo ele não quer falar de trabalho, e Deus o livre você falar de trabalho perto dele. Tá? Ele tá cansado, tem vontade até de matar o chefe, o cara não aguenta mais, tá louco para chutar o pau da barraca, largar tudo pro alto, ir embora e não olhar mais para trás. Tá? Por que ele não faz? Porque ele está com dúvida. Na dúvida não ultrapassa, na dúvida não pede demissão, na dúvida não muda de área, na dúvida não faz um curso, na dúvida não lê, na dúvida não consegue agir, não consegue ganhar velocidade. As pessoas não ganham impulso na dúvida. E aí é o que faz com que quando você não conhece o teu DNA profissional, você está sempre com dúvida. Será que eu vou para isso? Será que eu vou para aquilo? Será que eu vou para essa área? Será que eu vou para aquela? Será que eu monto um negócio nesse mercado? Ou será que eu monto um negócio no outro mercado? Ou será que eu não monto um negócio? Aí eu vou para os meus amigos, para minha esposa, para meu marido, para as pessoas que convivem comigo. Eu pergunto, vem cá, você acha que eu tenho que ir? Olha, recebi uma proposta de trabalho lá da tal empresa, você acha que eu tenho que ir? Mas o que essa pessoa vai te responder? O que é melhor para ela? Ela vai te dizer o que ela faria na tua situação. E aí, voltando no meu cliente que está agora se preparando para a magistratura, sinceramente, aquele perfil está alinhado para ir para a magistratura, ele tem DNA profissional para isso. Eu não tenho. Mas qualquer pessoa poderia olhar e dizer, não, vai e faz.
Aí eu terceirizo a decisão da minha vida para outras pessoas. Por isso que o autoconhecimento, ele ensina você a tomar decisões. E com isso você para de depender da opinião das pessoas e da decisão dos outros. Ou você aprende a tomar decisão, as pessoas vão continuar tomando decisões por você. Por isso que as pessoas chegam para você e dizem como que você tem que fazer, o que você tem que estudar para concurso, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que mandar o currículo para vaga tal. Os próprios amigos, eles, por querer te ajudar, fulano, abriu vaga em tal lugar, vai lá. Mas peraí, será que isso combina com o teu DNA profissional? Será que isso está alinhado com o teu DNA profissional? Ou está alinhado com o DNA profissional dele, e ele, por não ter esse conhecimento, ele transfere para você, e aí você vai. Aí você fica frustrado, você fica desanimado. Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu vou porque eu preciso de um salário. Sim, você precisa de um salário porque provavelmente você vai ficar doente naquele trabalho. Então você vai precisar ter dinheiro para remédio, você vai precisar ter dinheiro para médico, você vai precisar de um bom plano de saúde, porque você vai com bastante frequência procurar médico, fazer exame. Agora, não que você não precise de salário para as outras coisas. Agora, o que as pessoas não pensam é o quão mais vale a pena elas buscarem por se conhecerem, a partir desse conhecimento, tomar as decisões certas para a sua trajetória profissional, do que elas irem às cegas na tentativa e erro e quem sabe um dia, talvez, quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. E aí, tá aí, pesquisa, né? Falando sobre 7 em cada 10 pessoas estão de saco cheio do seu trabalho. Você sabe o que mudou da época da escravidão até aqui? É que hoje a gente não é mais escravizado, acorrentado aos nossos pés. Hoje a humanidade tem a sua mente acorrentada. E por ter a sua mente acorrentada, as pessoas são prisioneiras delas mesmas. As pessoas são prisioneiras de um sistema que acorrenta você. Você já viu aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Pois é, eu acho que eu vou escrever A Destruidora Fábrica de Pessoas. Você sabe quem é a destruidora fábrica de pessoas? É o sistema que te escraviza, que te acorrenta, que compara e que coloca todo mundo na mesma vala, que pega todas as pessoas que são universos totalmente diferentes umas das outras e faz com que todas as pessoas elas precisam ser iguais. Você tem que produzir igual o teu colega de trabalho, você tem que falar bem igual o teu gerente, você tem que ser organizado igual o teu cunhado, você tem que ser estudioso igual o teu irmão, né? Você tem que ser caprichoso igual sua mãe. E cadê a tua essência? Onde está o teu DNA profissional? Porque as pessoas, elas são formatadas para terem a mesma vida. Pensa comigo, você nasceu, possivelmente você foi para a creche, para a escola, para o pré, né? Aí você começou a idade escolar, você tinha ali 6, 7 anos, você começou a ser alfabetizado, você começou a aprender um monte de matéria, que até hoje 98% daquilo que você aprendeu você não usa para bulhufas nenhuma na vida, né? Ou tudo bem, pode ser 90%, 80%, mas você não usa para nada na vida, ou alguma coisa você usou em algum momento específico, mas boa parte daquilo que você faz hoje na vida não requer o conhecimento, você saber de álgebra, nem quem foi Napoleão Bonaparte, nem quem foi Tiradentes, nem quem foi Joana d'Arc, nem qual é a distância do Sol para a Lua. Essas coisas são completamente irrelevantes hoje para você, porque o sistema educacional, ele é falido. O sistema educacional, ele não existe para formar profissionais, ele existe para formar escravos, das quais todos precisam fazer as mesmas coisas. E boa parte das pessoas hoje são escravizadas pelo sistema porque elas trabalham para apenas comer e morar, que é basicamente o que o escravo tinha direito, ele precisava trabalhar para ele ter o que comer e onde morar. Claro, em situações extremamente mais deploráveis, não estou julgando aqui o teor absurdo, com falta de empatia, com falta de qualquer bom senso e ética e moralidade e justiça. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de uma escravidão mental que hoje as pessoas vivem. E elas são escravizadas pelo sistema. E as pessoas estão ficando doentes, acredite em mim, você sabe muito bem disso. As pessoas hoje, elas estão morrendo lentamente por falta de autoconhecimento. E aí você foi alfabetizado, aí você começou a receber um monte de informações, você tinha várias matérias, você aprendeu biologia, matemática, física, química orgânica, história, artes, educação física, você aprendeu um monte de bobagem na escola, aí você estava lá com teus 14, 15 anos, já estavam te enchendo de perguntas, o que você quer ser quando crescer,
E aí você foi se preparar para o vestibular, se é que você se preparou para o vestibular, ali foi uma tortura, foi um verdadeiro tormento, porque você não sabia o que você queria fazer da vida, mas você foi e fez, porque afinal de contas as pessoas sabiam o que você tinha que fazer, né? E você não sabia o que fazer, mas os outros sabiam. É impressionante isso, né? Igual criar nosso filho, a gente não sabe o que fazer, mas todo mundo sabe a receita. E aí você vai lá, você começava a estudar para algo que você não gostava, e você fez faculdade, aí alguns fizeram pós, alguns fizeram mestrado, alguns, né, foram para um doutorado, alguns poucos foram para o pós-doutorado. E você aprendeu, você está de 15 a 20 anos, mais ou menos, você tem de estudo, de sala de aula. Desde contando ali dos teus primeiros anos até uma graduação. O que você aprendeu sobre você? É tão falido o sistema educacional que hoje você precisa pedir opinião para as amigas para saber o que você tem que fazer da vida. É tão pobre o nosso conhecimento que não nos prepara para nada, porque você não aprendeu sobre inteligência emocional, você não aprendeu sobre educação financeira, você não aprendeu sobre resiliência, você não aprendeu sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre autoconhecimento, você não aprendeu nada do que você precisa hoje. E aí por isso que hoje a vida é tão difícil, porque você tem que aprender lá na luta, lá no campo de batalha, na tentativa e erro. Aí é difícil, né? Você não aprendeu nada disso, mas a sociedade te cobra isso. E aí, por falta desse autoconhecimento, as pessoas, elas vivem se comparando com as outras. E a comparação é a morte da autenticidade, mas a inspiração é uma boa dose de vida. Se se comparar é um dos maiores erros que as pessoas podem fazer, porque nós somos universos diferentes, nós temos um DNA profissional diferente uns dos outros. E aí, por eu não ter esse conhecimento, eu olho para o meu chefe e digo, eu preciso falar que nem ele fala, preciso me vestir igual fulano se veste, eu preciso ser organizado igual minha mãe, eu preciso gostar tanto de ler quanto meu pai. E as pessoas, elas vão se comparando e deixando a sua essência de lado. Elas não respeitam quem elas são. E aí você fica doente. E aí quando você tem toda essa estrutura, né, de conhecimento, você passa a entender que você não é melhor ou pior do que ninguém, você só é diferente. Só que as pessoas querem te colocar dentro de uma caixa. O sistema é a fantástica fábrica destruidora de pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas são cobradas por terem todas elas a mesma performance. Se você faz diferente do outro, você está errado. Você pode ser tão bom quanto aquele que você admira, só que dentro da tua autenticidade. Por isso que você não deve nunca se comparar, mas você deve se inspirar. Se inspirar em pessoas que te fazem crescer, se inspirar em pessoas que fazem você acreditar que você é bom, se inspirar em pessoas que fazem com que você se descubra, se conheça, entenda o valor que você tem. Não pessoas que querem te escravizar, aprisionar a tua mente, fazer com que você seja igual a todas as pessoas. Tem uma frase que eu sempre digo: todas as pessoas são diferentes umas das outras. E essa é a tua grande vantagem. Olha só que incrível. Você é diferente de todas as pessoas. Esse é teu diferencial. É a tua diferença. Não é você ser igual aos outros que te faz único, especial e diferente. É você ser diferente. Aí tá a tua vantagem. Que bom que você é diferente dos outros. Assim você tem possibilidade de mostrar o teu valor, de mostrar para as pessoas realmente no que você é bom. Mas para isso, você precisa conhecer o teu DNA profissional. E se você gostou dessa live, eu vou fazer todas as semanas, eu estou aqui para falar sobre DNA profissional e vários outros assuntos. Então, o que precisa ser feito? Se conhecer. Porque quando você entende quem você é, você entende o que está te enchendo o saco no teu trabalho. Aí você pode fazer pequenos ajustes. Você pode mudar de trabalho? Pode mudar de trabalho. Quando você se conhece, você entende o teu valor, você vê que tem um banquete à tua disposição. E as pessoas, por não terem autoconhecimento, elas hoje se alimentam de migalhas, porque elas não sabem que existe um banquete à sua disposição. Existe um banquete à tua disposição, meu querido, minha querida. Existe uma vida onde você pode desfrutar, que é o que eu chamo de VST, viva a semana toda, não só os finais de semana. VST, lembra disso? Hoje, terça-feira, VST, viva a semana toda. Não sobreviva de segunda a sexta para viver no final de semana. Existe uma vida que está dentro, escondida aí do teu DNA profissional. E aqui, nesse conteúdo, que eu vou te ajudar a descobrir, a ter acesso e a encontrar o teu DNA profissional.
Um beijo no teu coração, Deus abençoe, uma excelente terça-feira, um excelente resto de semana. Beijo no teu coração e até a próxima live.